Olá, meus amigos e amigas, seja bem-vindo à nossa continuação do estudo que nós estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. Nós já tivemos o primeiro vídeo que nós falamos sobre bem-aventurados os humildes de espírito e hoje nós vamos continuar em Mateus 5, versículo 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E é importante que você assista o primeiro vídeo para a gente conectar, porque Jesus ele está construindo um raciocínio. Jesus está dizendo como é a realidade dos cidadãos deste reino que ele veio pregar. Não é verdade? A manifestação do reino de Deus, ele não vem somente através de sinais maravilhas, vem sim, Jesus nos deixou isso muito claro e eu creio que é uma realidade muito importante para a gente hoje, mas também vem de uma transformação social das nossas atitudes que partem do nosso caráter, de uma transformação interna que se transforma externa. Por isso é muito interessante a gente ver que Jesus diz que são felizes aqueles que choram. Parece até uma coisa estranha de se pensar. Parece que Jesus está brincando com as palavras aí. Mas é interessante, gente. Quem planeja hoje em dia chorar? O pastor Martin Lloyd Jones, no seu livro, ele diz assim: aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. O mundo diz assim: esqueça suas dificuldades, volte as costas para elas e faça tudo quanto estiver ao seu alcance para não ter que enfrentá-las. Isso na nossa geração acontece. Às vezes não com essas palavras, mas a gente fala que o tempo cura todas as coisas. Nós usamos expressões do tipo: não, deixa que isso vai passar. A gente evita vir até um irmão e pedir perdão e tratar uma situação para que aquilo diminua e então o Senhor faça alguma coisa para aquilo mudar. Quero te dizer uma coisa, sabe, meu amigo, minha amiga, se nós temos consciência de uma situação que precisa de uma ação, cabe a nós fazer. Quando Jesus diz bem-aventurados aqueles que choram, Jesus está falando daquelas pessoas, daqueles cristãos que se arrependeram, nasceram de novo, que têm sentimentos que envolvem o que está no coração de Deus, o nosso Pai. Sabe, existem dois momentos muito importantes quando Jesus mesmo chorou. Jesus chora quando Lázaro está morto, seu amigo, e Jesus também chora. E eu quero ler esse texto com você, lá em Lucas 19, 41. Diz assim: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Nós temos dois relatos de Jesus chorando. Um, ele chora por seu amigo, ou seja, algo que se compadece da situação que ali estava, ou seja, Jesus prioriza e fala de relacionamentos. E Jesus também está falando de se compadecer de uma situação, de uma cidade, ou seja, de algo que não necessariamente estava relacionado a ele em si. Jesus não estava chorando porque ele sentiu uma dor, mas Jesus estava chorando pelo fato de uma cidade não conhecer a verdade. Olha que interessante, gente. O consolo só existe para aqueles que choram. E o choro é parte de um processo do arrependimento. Sabe, muitas vezes a gente tem que passar por um momento de tristeza para sabermos o que é alegria. Se nós não tivéssemos um momento triste, como saberíamos qual é o momento bom? Esse contraponto existe para aqueles que experimentam. Muitas pessoas se sentem insaciáveis na sua vida e nos seus dias, porque elas só são expostas às coisas boas, ou quando acontece algo ruim, elas não têm o seu tempo de luto. Às vezes algum familiar morre, às vezes você perde um emprego, às vezes as coisas saem do controle. E no lugar de nós entendermos que esse choro é uma constatação da realidade que nós não temos controle e que nós devemos confiar em Deus e Deus então vai nos consolar, nós somos ensinados a levantar a cabeça e seguir em frente. Nós somos ensinados a que o cristianismo é aquele que vence tudo, é aquele que exulta, é aquele que vai para cima. E é verdade, tem alegria sim no cristianismo. Jesus está dizendo, felizes são os que choram. Mas ele está dizendo que a condição de experimentar uma alegria que vem do reino e a alegria daqueles que são consolados pelo próprio Deus, ou seja, aqueles que são consolados pelo Espírito Santo, passa pelo choro, passa pela vulnerabilidade, passa por sentir o que os nossos irmãos sentem, como
Jesus sentiu com Lázaro, e sentir também as dores de algo como a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa célula, a nossa igreja. Isso compadece o coração de Deus e isso também deve mexer com o nosso coração. Não mexer ao ponto da gente entrar numa espiral da morte e da destruição, do tipo, ai meu Deus, perdi toda a esperança, não tenho mais nada o que fazer. Não. Um choro que traz consciência de que, Senhor, diante desta situação, dessa tristeza, desse fato inesperado, eu preciso de Ti para continuar. Você percebe que o choro está muito conectado com o humilde de espírito? Porque o choro ele é parte do processo onde nós temos consciência. E uma coisa que nós perdemos a consciência hoje muito é a consciência do pecado. Sabe, nós temos um evangelho que ele é muito positivista, muitas vezes no sentido de que todas as coisas Deus vai nos dar. E Jesus disse mesmo que todas as coisas que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, o Pai tem alegria de nos dar. Mas isso passa por aqueles que são discípulos. Essa autorização de Jesus passa por aqueles que estão caminhando com Ele, que se tornaram discípulos, que têm um novo coração. Esse tipo de acesso ao Pai passa por esta premissa daqueles que nasceram de novo. Portanto, o choro demonstra uma profunda contrição do nosso coração. Uma profunda consciência da realidade de que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas por causa de Jesus, Jesus na cruz nos religa com o Pai. Então esta tristeza que um dia experimentamos por estarmos afastados, hoje é convertida em alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas o que? A alegria vem pela manhã. A alegria que renasce pela manhã é a alegria que pertence àqueles que têm o Espírito Santo. Então vocês entendam, meus amigos e minhas amigas, a tristeza, o choro, ela parte de um ponto, é verdade. Mas essa não é a situação final do cristão. A situação do cristão é de alegria, de júbilo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Mas o choro é uma parte da contrição, é uma parte do arrependimento para que a gente experimente esta alegria completa. Muitas pessoas passam a vida inteira dizendo que elas trocariam todo o dinheiro do mundo por ter uma alegria completa, essa alegria cristã que nós vemos. A realidade é que a alegria cristã, a bem-aventurança, ela passa por um processo primeiro de quebrantamento. A alegria que nós experimentamos em Cristo passa pela cruz, passa pelo quebrantamento. Porque o Espírito Santo, lembra, ele vem para encher os odres vazios. O Espírito Santo vem para encher vasos frágeis, como diz o apóstolo Paulo, para que quando as pessoas olhem para nós, eles vejam que esse poder provém de Deus. Por isso que a humildade e o choro, elas andam juntas. Mas olha que promessa maravilhosa, meus amigos e amigas, de que aqueles que choram serão consolados. Eles não vão ser consolados somente por um outro irmão, mas eles serão consolados pelo próprio Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele é o consolo de Israel. Portanto, aqueles que choram por aquilo que comove o coração de Deus serão consolados por Deus. Veja, os benefícios das bem-aventuranças estão sempre relacionados a Deus se manifestando a nós. Não somente uns aos outros, mas a humildade. Veja comigo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Deus dá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Um consolo vindo da parte de quem? De Deus. Felizes, bem-aventurados são os humildes, porque herdarão a terra. Quem tem a terra para herdar? Somente o Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Perceba, toda bem-aventurança, toda alegria, toda resposta deste comportamento vem sempre de Deus. Não vem de uma boa prática humana. Porque Deus, ele tem prazer de se revelar para aqueles que têm o seu coração alinhado com o dele. O choro do cristão, ele passa pelo sentir as dores das pessoas. Tanto dos seus mais próximos, como da sua comunidade, da sua célula, da sua sociedade. Um cristão que está endurecido com relação com as situações que estão ao seu redor, dificilmente vai chorar por isso, dificilmente então será consolado pelo Espírito Santo. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta na salvação.
Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Perceba que interessante. A tristeza que é da vontade de Deus, que Deus permite, que muitas vezes nos levará muitas vezes ao choro, nos conduz ao arrependimento e resulta na salvação. Deus não tem interesse que soframos e choramos porque nós temos que aprender uma lição com isso. Mas todo choro e tristeza que Deus permite nos leva sempre a uma esperança que é renovada quando somos consolados pelo Espírito Santo. Essa consciência só tem quem se arrependeu, quem passou pela cruz, quem tem o Espírito Santo reinando em seu coração mediante o novo nascimento. Sabe, gente, nós temos que entender que o cristão ele não deve ser considerado por alguém que só anda chorando ou alguém que só é alegre. Um cristão, ele deve ser conhecido por levar a vida a sério. Levar a vida a sério é saber os momentos de chorar e é saber os momentos de se alegrar. O apóstolo Paulo fala, eu aprendi a ter alegria e aprendi a ser feliz mesmo na falta. Salomão diz, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo para todas as coisas. Um cristão que leva a vida a sério, ele tem esse equilíbrio e o choro faz parte deste equilíbrio, porque é nessa parte da vida que o Senhor vem e nos consola. Um texto que eu quero deixar para encerrar esse raciocínio com você está lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 32 diz assim, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Perceba, luta e sofrimento. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Eu imagino que eles choraram. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, ou seja, se compadeceram. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando foi tirado tudo o que possuíam. O que para este mundo seria resposta do quê? De choro, de tristeza, de perder o chão. Final do versículo 34. Eles sabiam que eles esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Sabe, gente, a alegria, a bem-aventurança, a alegria do cristão que chora é saber que estas coisas pelas quais choramos, elas são passageiras, porque existe algo muito superior e eterno reservado para aqueles que creem no nosso Deus. As coisas dessa terra, gente, eu não vou dizer para você que não é triste perder um ente querido. A gente não passa por tristezas quando as coisas saem do nosso controle. Mas lembre-se de que em todas essas tristezas e oportunidades, nós temos a oportunidade de sermos consolados pelo Espírito de Deus. Portanto, mesmo quando enfrentarmos sofrimentos e injustiças, nós temos que lembrar, como diz o versículo, eles sabiam que coisas melhores os esperavam e essas coisas durarão para sempre. O que conforta o meu coração é saber de que muitas pessoas queridas que eu já vi partirem, essas pessoas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, um dia eu estarei com elas na eternidade. Isso enche o meu coração de alegria, mas não hesita um momento de tristeza, de choro e luto. Mas um dia essa alegria de estar com eles e com Cristo durará para sempre. Portanto, eu quero convidar você, neste momento que você está assistindo esse vídeo, a refletir, sabe? Não passe por cima dos seus momentos de luto. Não tente viver uma vida só de vitória, só de alegria. Porque a vitória e a alegria, elas são resposta ao consolo do Senhor. Não tem, vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, não tem como depois de sermos consolados por Deus, não ver no nosso coração um senso profundo de alegria e de pertencimento. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8 que o nosso espírito ele geme com gemidos aguardando a adoção do Senhor. O apóstolo Paulo fala que todos nós choramos, ou seja, nós temos uma contrição, uma tristeza na nossa alma, enquanto esperamos pela adoção final de quando estivermos com Cristo na glória. Eu quero lembrar você, nós, por causa de Cristo Jesus, já fomos adotados, temos um Pai que nos ama muito. Por isso, mesmo em momentos de tristeza e choro, podemos ter a confiança de que nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte e nós temos um Pai que nos consola e que tem alegria,
de passar conosco pela tristeza, nos consolar e então nos levar para um lugar de alegria. Quero lembrar desse texto novamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a realidade do reino de Deus. Esta é a realidade desta alegria que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte. É alegre aquele que chora porque é consolado. Porque no consolo do Senhor há alegria, há a presença de Deus, há relacionamento com Ele. Então eu quero te incentivar. Chore quando tiver que chorar, se alegre quando tiver que se alegrar, mas nunca perca o foco. A alegria real não está em evitar os problemas. A alegria real está em saber que você tem livre acesso ao Senhor mediante Jesus Cristo, que nos ama tanto, presta atenção, Ele nos ama tanto, que fez a ligação entre nós e o Pai. Portanto, eu e você podemos chorar, mas podemos experimentar alegria porque Ele está com a gente. Fique com a gente nos próximos vídeos dessa série, espero que esteja abençoando você e até a próxima. Deus abençoe.